majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a te celebramos com ações de graças, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos Com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te ao Senhor. Aleluia, Hosana, Glórias ao Cordeiro. nós te adoramos E a te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque Tu és bom. O Senhor tem estado conosco em todo o tempo. Muito obrigado, Deus, pela Tua fidelidade. O Senhor sempre esteve nos buscando, o Senhor nos encontrou e o Senhor nos trouxe para o seio do Teu amor através de Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pelo presente que Tu nos deste, que foi o Teu Filho amado, Jesus Cristo. E por isso que nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para Te exaltar, Te glorificar. É bem verdade, Pai, que o nosso coração se alegra, se enche de alegria, pelo que o Senhor nos deu. O Senhor nos presenteou com um local de adoração e de exaltação ao Teu nome, que é esta igreja aqui, Senhor. Mas acima de tudo, Pai, nós queremos Te agradecer pelo dom da vida, Te agradecer porque o Senhor nos sustentou até aqui, nos fez perseverar, e por isso nós queremos Te exaltar, Senhor. Que bom, Pai, poder reencontrar os nossos queridos e amados irmãos, poder encontrar também aqueles que estão nos visitando nesta manhã. Ó Deus, aqueles que estão conosco também através das mídias, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e é por isso que nós Te louvamos e continuaremos a Te louvar pela Tua fidelidade para conosco, Senhor. Esta é a nossa oração e nós o fazemos em nome de Cristo Jesus, aquele que é o nosso suficiente Salvador, hoje e sempre. Amém, Senhor. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis
entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quem souber pode louvar comigo, certo? Oh, oh, oh. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em espírito. Te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Declare que Ele é Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver onde flui o amor pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, diga, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Meu prazer, onde flui o amor. Amém. Deus abençoe, meu garoto. Da glória do Senhor. Que bom estarmos juntos na casa de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Também saudamos aqueles que nos acompanham no nosso culto online, através das redes sociais, através do nosso canal do YouTube, aí em sua casa, onde quer que você esteja, que você seja abençoado pelo Senhor. Amém? Meus queridos, nós estamos numa data especial, Dia dos Pais. Estamos também ainda celebrando a reinauguração do nosso santuário. Começamos domingo passado, mas não sei quando é que a gente vai terminar de continuar celebrando, que pelo meu coração, eternamente. Amém? Agradecendo a Deus por essa vitória, por esse milagre de termos esse santuário praticamente concluído. Faltam ainda as partes externas, né? Alguns detalhes externos aí que precisam ser concluídos, mas nós começamos, como a Bíblia diz, né? Consertar por dentro e depois por fora, né? A nossa vida com Deus é assim, a gente tem que primeiro cuidar do coração, da parte interior, para que o exterior possa refletir aquilo que o coração está cheio. Posso ouvir um amém? Amém. Então é isso que nós queremos falar nesta manhã, tanto para os pais, quanto para você, meu querido, minha querida, que deseja ser
uma pessoa que anda segundo o coração de Deus, dentro do centro da vontade de Deus. É interessante a gente observar que no mundo a gente é marcado por referências, né? O ser humano, ele tanto influencia quanto é influenciável. Deus nos fez assim. O homem é um sistema aberto para o relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com o ecossistema e relacionamento com o seu semelhante. E neste relacionamento, ele recebe influências, né? Tanto de Deus, quanto, né, do ecossistema, quanto também de pessoas. E nós observamos que é preciso que a gente esteja muito atento, ter muito cuidado para que as nossas referências, ou aquilo que tem influenciado a nossa vida, seja exatamente aquilo que está dentro da vontade de Deus, do projeto de Deus para a nossa vida, dentro do desejo de Deus para nós. Que aquilo que influencia a nossa vida não seja algo que venha distorcer o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então você que é pai, você quer ser um bom pai ou um mau pai? Um pai por excelência. Amém? Então nós temos que ter a referência certa. Abra sua Bíblia então em João capítulo 13, versículos de 12 a 15, e eu quero ler para você sobre alguém que quer ser, que deseja ser a referência da minha e da sua vida. João capítulo 13, versículos de 12 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Você pode acessar a sua Bíblia no aparelho, ou você pode também abrir a sua Bíblia. Eu gosto muito que você traga a Bíblia e traga também um marcador de texto, ou uma caneta, um lápis, para você escrever, marcar aquilo que no texto chamou a sua atenção. É importante, viu? Se for um marcador de texto, daquele bem chamativo mesmo, para quando você bater o olho na Bíblia, lembrar daquele texto, né? Então, é bom que você traga para a igreja a Bíblia e um marcador de texto ou uma caneta para anotar, tá bom? Mas pode ser também como torta ali, né? Com o aparelho ali e clicando naquela cor bem fluorescente, assim, para destacar o texto. João 13, de 12 a 15, diz assim a palavra de Deus. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Vamos ler juntos esse último versículo? Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Mais uma vez. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. É o texto da palavra de Deus. Jesus falando aos seus discípulos. Na vida, a gente tem a tendência de imitar as coisas, né? De seguir a moda. Tem gente que gosta de imitar aquela atriz do filme que marcou a sua vida, né? Então ela está usando aquele cabelo bonito, ela vai lá no salão fazer o cabelo igualzinho de fulano de tal, né? Qualquer que seja o ator, a gente às vezes tem a tendência de imitar, né? Né, Josenildo? Você gosta de imitar quem? O Neymar, não? Não, né? Tá certo. Tá certo. Então, tem gente que gosta de ver aquela bolsa bonita que aquela pessoa, né, está usando, então ela vai lá e compra uma bolsa igual. Tem gente que gosta de usar o tipo de roupa, né? Corte de cabelo, né? O Roger está com corte de cabelo aí, e ator de cinema, né? Então, tem gente que gosta de imitar, tem gente que imita até animal, viu? Eu tenho um animal de estimação, então eu vou deixar meu cabelo igual o pelo do meu animal, será que dá certo? Então tem gente que tem essa tendência de gostar de imitar as pessoas. Eu pergunto, quem você está tendo como referência? Quem você deseja imitar? A quem você está imitando? Não é? Deus, Ele tem projetos para as nossas vidas, Ele tem plano para nós, Ele deseja que a gente possa seguir o seu
projeto, o seu propósito de vida, mas para isso você precisa ter referências que estejam de acordo com o projeto dele. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara ao seu povo assim: porque eu sou, ou melhor, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É o que Deus tem para nós. Ele já estabeleceu, ele já tem um projeto. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. É interessante a gente observar como o ser humano gosta de traçar planos, né? E é importante que seja, a gente tem que se planejar, a gente tem que sonhar alto, sonhar grande. Há quem diga que quanto maior o sonho, maior os resultados, né? Então sonhe alto. Já que é para sonhar, sonhe alto para que tenha grandes resultados, né? Se a gente for sonhar pequenininho, só vai ter pequenas realizações. E às vezes a gente é dosado assim, de um pouco de loucura e a gente sonha alto. E aí a gente vai correr atrás desse sonho, graças a Deus pelas nossas loucuras, né? Mas a gente tem que sintonizar também os nossos planos com o plano de Deus. Lembro-me, por exemplo, da virada de ano de 2019 para 2020. Quantos planos? Quantos projetos você estabeleceu para 2020? Quantas coisas, né? Lembro-me de uma ovelha, bati um papo com ela, disse assim: olha, 2020 eu tinha planejado o seguinte, vou para São Paulo, de São Paulo vou para Portugal, mas aí veio a pandemia e mudou tudo, né? Então Deus é que sabe todas as coisas. A gente sonha, a gente planeja, a gente tem grandes ideais, mas Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Ele tem um domínio em suas mãos. E Ele diz: eu é que tenho o projeto. Então a gente pode concluir o seguinte: Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um ideal, um projeto, um propósito para mim e para você. E o propósito de Deus jamais será frustrado se sintonizarmos a nossa vida a Ele. Para tanto, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, para que Ele fosse o exemplo, o modelo, o referencial da vida de todo ser humano. E o texto é intrigante porque ele traz para nós uma cena muito diferente daquela que a gente poderia imaginar que seria a cena vivida por Jesus. Ele próprio diz no texto assim: eu, sendo mestre e senhor de vocês, fiz isso. O que ele fez? Deixa eu lembrar para vocês. O texto fala que alguns versículos antes, Jesus ele tomou uma bacia, ele tirou a sua capa, tomou uma bacia com água, botou em sua cintura uma toalha e foi lá para a entrada da sala onde eles iriam, que estava reservado para o banquete, e começou a lavar os pés dos discípulos. O mestre, o Senhor, lavando os pés dos discípulos, ele está dizendo: olha, vocês viram o que eu fiz? Sendo eu, Senhor e mestre, lavei-lhes os pés. Ele está dizendo o seguinte: vocês precisam ir fazer a mesma coisa. Ah, pastor, então significa que para que eu seja a pessoa que Deus quer que eu seja, eu tenho que lavar o pé de todo mundo? Não é isso. Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam observar as verdades, os princípios, os ensinamentos que estão por trás dessa cena. Eu, sendo Senhor e Mestre, lavei-lhes os pés, eu lhes dei o exemplo. Ele estava passando, transmitindo valores para os seus discípulos. Ele estava ensinando verdades que não se ensinaria apenas com palavras. Ser mestre no mundo oriental é bem diferente da ideia de mestre nos nossos dias e no nosso mundo, no mundo ocidental. Mestre para nós aqui deve ser alguém que tenha autoridade. Não obstante, a gente viva hoje um tempo em que a ideia de autoridade está muito deturpada e as pessoas que deveriam ser revestidas de autoridade estão sendo desconsideradas pela sociedade. Não é verdade? Então a gente vê, por exemplo, a autoridade policial, lamentavelmente, já não é tão bem respeitada como era antigamente. A autoridade política, aí não vou nem fazer comentário, né? A autoridade médica, essa continua sendo muito respeitada porque todo mundo tem medo de morrer, né? A autoridade do professor, do mestre, está sendo questionado o tempo todo. Mas no mundo oriental, o mestre é aquele que ensina com a sua própria vida. A ideia é um pouco diferente daquele mestre que se coloca atrás de uma mesa numa sala de aula e as pessoas assentadas ficam ouvindo o que o mestre tem a dizer. O mestre transmite ensinamento do mundo oriental com a sua vida. Então, ele ia passando o dia com os seus discípulos, ele ia caminhando, e à medida que as coisas iam acontecendo ao longo do dia, os discípulos iriam aprendendo com a vida do mestre.
E Jesus está dizendo assim: eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés. Eu lhes dei esse exemplo para que vocês façam o mesmo. Jesus está dizendo o seguinte: eu, sendo mestre, eu agora lhe dou algumas lições de vida preciosas que vocês devem guardar para que sejam referenciais, para que sejam um exemplo a ser seguido. E nós precisamos seguir os exemplos de Jesus, porque Ele é a imagem do Deus. O Deus que é invisível aos nossos olhos se tornou visível em seu Filho Jesus Cristo. Nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus está dizendo o seguinte: eu fiz o homem, eu o criei à minha imagem e semelhança. Quando falo imagem e semelhança, não é física não, tá? Porque Deus é espírito, é um Deus que aos olhos humanos é invisível. E para que se tornasse visível, foi necessário que Jesus se tornasse carne, se tornasse gente. Ele foi gerado no ventre de uma mulher para se tornar homem, para que Deus se revelasse aos homens. Mas ele, como Deus, ele é essencialmente espiritual. Então, a imagem e semelhança significa que nós temos o Espírito de Deus e podemos então nos relacionar com Ele, desenvolver um relacionamento de intimidade. E esse relacionamento vai fazer com que, quanto mais nos relacionemos, nos aproximemos, nos aprofundemos no nosso relacionamento com Deus, mais de Deus nós iremos assimilar. Então, se Deus é santo, a nossa vida vai ser revestida de santidade. Se Deus é justo, os nossos atos vão refletir atos de justiça. Se Deus é misericordioso, nós teremos referência, exemplo, e viveremos a misericórdia de Deus e vamos repartir misericórdia nesse mundo. Se Deus é amor, nós então vamos viver o amor de Deus. Aliás, falar Deus é amor e justiça de Deus, tem muita gente misturando, dizendo assim: Deus é amor, esquece da justiça de Deus, né? O amor de Deus e a justiça de Deus sempre andam juntos. Um atributo não anula o outro, antes se comunicam. E nós precisamos entender que o amor de Deus por nós é tanto, mas tanto, que os seus atos de justiça fazem com que Ele nos discipline quando a gente erra. Faz com que a sua mão pese sobre nós se a gente tropeçar. E ai daquele em cima de quem a mão de Deus pesar, hein? Que Deus nos livre disso, amém? Vivendo atos de justiça neste mundo. Deus é misericordioso, Ele quer que nós olhemos para Ele e tenhamos a referência dEle. Por isso, Ele nos deu a condição, o potencial para desenvolver um relacionamento com Ele. O homem, ele foi criado para ser igual a Jesus. A referência, a revelação de Deus, a revelação máxima de Deus está em Cristo Jesus. E olhando para Jesus, nós seremos parecidos com Ele e parecidos com Deus. Amém? Amém. Que Jesus seja o nosso referencial. João capítulo 4, versículos 23 e 24 diz assim, e por isso cantou essa linda canção, diz assim: no entanto, está chegando a hora. João 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora. E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em? Está fraco, gente, hein? Oh, joia! São esses adoradores a que o Pai procura. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em? Então Deus nos deu a condição de nos relacionarmos com Ele, expressarmos adoração a Ele em espírito e em verdade. E essa adoração em espírito e em verdade chega ao trono de Deus quando a nossa vida está em espírito e em verdade diante de Deus. As nossas ações, as nossas escolhas, as nossas opções, a nossa vida deve refletir essa adoração em espírito e em verdade. Quando o ser humano não é aquilo para o qual Deus o planejou, ele não é realizado plenamente. Ele pode ser farto de recursos financeiros, mas ele não terá realização. Ele pode ser farto de amor e de prazeres, mas ele não terá
realização. O homem será realizado quando a sua vida estiver em sintonia com o projeto, o propósito de Deus para a sua vida. E Deus conhece tudo que você é e tudo que você precisa. Por isso Ele tem projeto para a sua vida, e o projeto de Deus se encaixa exatamente com a sua vida. Veja o que o profeta Isaías diz em Isaías 40, versículo 26. Preste bem atenção como Deus é conhecedor de cada detalhe da vida. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 40, versículo 26. Ele vai dizer assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela de seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Oh glória! Deus tem autoridade e conhecimento suficiente para chamar pelo nome cada estrela. Ele sabe quantas são e qual o nome de cada uma. E chama, e todas comparecem por causa da autoridade do Senhor. Deve ser assim também na minha vida e na sua vida, porque Ele conhece você pelo nome. Pastor, aqui no Brasil são mais de 200 milhões de habitantes, mas Ele conhece o nome de cada um. Pastor, eu estou tendo tal problema assim, não falei para ninguém, mas Deus sabe. Não precisa que você fale para que Ele saiba qual é a sua necessidade. Ele sabe. Você externa a sua necessidade verbalmente a Ele em oração para demonstrar sua dependência dEle, mas Ele já conhece tudo que você precisa. Por isso, quando você sintoniza a sua vida com Deus, você será plenamente abençoado e plenamente realizado, não lhe faltará nada. Pastor, antes eu tinha muito dinheiro e não era feliz, hoje o dinheiro não é tanto, mas hoje eu sou feliz que eu tenho Jesus. Pastor, antes eu tinha muita saúde, podia correr, tal, eu era um jovem, tal, mas desperdicei tudo isso. Hoje eu não tenho tanto vigor assim, mas sou feliz. Oh, glória a Deus, né? Eu tive a oportunidade de batizar uma senhora que tinha 106 anos de idade. E ela disse, ela lúcida, conversava assim, ela disse para mim assim: a minha maior tristeza é não ter conhecido a Cristo antes, para poder gastar todo o vigor da minha juventude fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. E você, meu querido, minha querida, está aí, ó, no vigor da sua juventude. Ô glória, amém? Gostou, Aurélio? No vigor da sua juventude, né? Então coloque tudo isso a serviço do Senhor, né, Rússio? Joelho em dia, raquete de tênis na mão. Ainda dá, Rússio? Ainda dá, devagarzinho, né? O joelho está meio doendo, né? A jogador de tênis, nota 10, viu? Mas, às vezes, o vigor não permite mais, né, Rússio? Mas Jesus no coração faz toda a diferença. Então, quem tem Jesus tem tudo. Será realizado, plenamente realizado. Interessante que no Salmo 147 diz um pouco mais sobre isso, sobre o conhecimento de Deus, e diz assim: Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Ô glória! Esse é o Deus. Sabe uma coisa mais que a Bíblia fala? Que Deus sabe exatamente o número de fio de cabelo que tem na sua cabeça. Já pensou? No meu caso não é difícil saber não, né? Mas tem gente aí que para descobrir é complicado. Mas Deus sabe. Ele sabe também quantas gotas de lágrima caem de seus olhos. A Bíblia diz que Ele conta as gotas. Ele sabe quantas gotas de lágrima caem dos seus olhos, porque Ele é Senhor, é o bom pastor e Ele quer cuidar de você. Posso ouvir um amém? Amém. A Ele toda a honra e toda a glória, e que deveremos viver segundo o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. O problema é que tem muita gente que conhece tudo sobre a internet, conhece tudo sobre os youtubers, ele conhece tudo sobre as ideologias, ele conhece tudo sobre as linhas de pensamento, da filosofia, da política, ele conhece tudo sobre muitas gias do mundo, mas não conhece quase nada sobre a Bíblia. E muitas vezes quer fundamentar os seus postulados filosóficos ou ideológicos com textos bíblicos. E vai para a Bíblia e distorce o texto bíblico para fundamentar as suas intenções e desejos do seu coração. E o que é pior, muitas vezes tira o texto do contexto para usar segundo o seu pretexto. E vou repetir, tira o texto do contexto para usar como pretexto. É isso que está acontecendo.
Sabe o que Jesus disse sobre isso? Mateus 22, 29. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Está faltando conhecimento da Bíblia Sagrada, este livro, que deve ser o livro de cabeceira, deve ser o livro lido. Tem muita gente que diz assim: eu queria tanto ler o livro, mas não tem tempo. Será? Será que não tem tempo? Preste bem atenção. Conheça mais as Escrituras. E você vai conhecer, por exemplo, porque Jesus chegou e lavou os pés dos discípulos. Ele fez isso para ser um modelo, um referencial, para dizer: vocês podem me seguir. Jesus quer te abençoar. Com quem você gostaria de ser parecido? Que você possa responder: eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero destacar desse texto aqui pelo menos 3 razões para você ser parecido com Jesus, tá bom? Primeira delas, primeira razão, porque ele é um perfeito exemplo de servo. Servo, servir. O mundo hoje precisa aprender a ter pessoas para servir. Nas grandes corporações do mundo empresarial, hoje em dia, estão ensinando sobre o serviço. As pessoas aprenderam muito sobre todas as técnicas de número de áreas de administrações, linhas de pensamentos, sobre áreas administrativas, sobre esses momentos e as idades que temos vivido, né, nesse mundo, mas as pessoas estão precisando e carecendo aprender sobre servir. Um dos livros muito lido e ministrado nas grandes corporações já está em algum tempo, já é o livro Como se tornar um líder servidor. Olha só, ensinado para executivos, né? O mesmo autor do livro O Monge e o Executivo. Esse livro aliás, esses 2 livros é um bom livro para ser lido, viu? Se você ainda não leu, eu acho que muita gente já leu, né? Mas vale a pena ler de novo. Tem isso também? Vale a pena ler de novo? Tem? Vale a pena ler de novo, você já leu? Vale a pena. São 2 livros excelentes, pequenininhos, mas riquíssimos em ensinamento. E ensinamento, por incrível que pareça, a Bíblia é pura. Então está aí, Jesus, ele é um exemplo de servo. Ele é um exemplo de servo. No capítulo 13 do Evangelho de João, os versículos 3 a 5, são os versículos que antecedem o texto que lemos, ele diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Dá uma olhadinha aí, João 13, de 3 a 5. Ele sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Ele sabia que ele era a revelação de Deus, porque as pessoas não veriam Deus, porque ele é Espírito. Então, para ser visto a olhos humanos, foi necessário que ele viesse em forma de homem aqui no mundo, para revelar Deus, seu caráter, seus princípios, seus valores ao mundo. Então ele sabia que ele era de Deus, tinha vindo de Deus e que voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Um exemplo de servo. Quem aqui quer ser um bom servo? Levante a mão. Boa serva, bom servo. Muito bem. Primeira coisa que você precisa aprender é com Jesus. Você precisa se despir daquilo que pode ser empecilho para o seu serviço. Jesus, ele estava sentado à mesa, ele tirou a sua capa. A capa era algo que não podia se sujar. A capa representava a dignidade da pessoa, a autoridade da pessoa. Ele então tira isso, deixa lá, e ao invés da capa, ele coloca em sua cintura uma toalha. Pega uma bacia com água, vai lá na porta de entrada, as pessoas entravam e começou a lavar os pés dos discípulos. Para servir, é preciso pagar o preço, é preciso renúncia. Tem muita gente que fala assim: nossa, o povo que cantou bonito, tocou bonito, hein? Que legal, eu quero ser como esse povo aí. E vai dizendo assim: eu quero ser como ele, eu quero ser como ele, eu quero ser como ele. Nunca começa a ser. Por quê? Porque é preciso tirar a capa. É preciso abrir espaço na agenda para poder incluir o horário de ensaio. É preciso abrir espaço na agenda dos passeios, dos programas, das agendas, dos compromissos de domingo de manhã para estar presente no culto. É preciso tirar a capa. É preciso estar disposto a servir. Aqui nós temos hoje uma equipe cantando aqui, uma equipe ali no som, uma equipe no vídeo, filmando tudo, uma equipe ali na recepção. Tudo bom, minha querida?
né? Simpático esse povo da recepção, uma equipe lá embaixo cuidando das crianças, equipe de limpeza, tudo isso é gente que trabalha para o Senhor, para servir. Mas para isso eles precisaram dizer assim: domingo de manhã não terei outro compromisso, estarei na casa de meu pai. Preciso me organizar, me planejar. Preciso ensaiar meu instrumento em casa para quando chegar na hora estar tocando direitinho. Eu preciso estar aqui com a minha voz afinada, eu tenho que ir para o ensaio. Então, eu preciso estar ali montando o som, preciso chegar antes, no máximo 8 horas da manhã, eu tenho que estar aqui. Então, Jesus nos ensina que é preciso tirar a capa. Tem muita gente que quer só usufruir do momento em que o serviço está sendo feito. Mas é preciso lembrar que existem muitas coisas que antecedem aquele momento, que precisam fazer parte da vida do servo. Se você quer servir a Deus, pague o preço, mas vale a pena. É gratificante ou não é, galera? É muito gratificante, não tem coisa melhor do que servir a Deus, ser servo de Deus. Esses dias nós vivemos aqui tempos de mutirão, tempos de gente pintando aqui, limpando, nem Ronaldo, que é Ronaldão? É, o homem aí que ajudou a gente a rejuntar tudo isso aí, ó, Ronaldão, trabalhador, voluntário, eu citei ele como exemplo, né? Nós temos muitos outros irmãos que deram as mãos e trabalharam aqui, irmãos e irmãs. Eu me lembro que no dia que antecedeu, o sábado que antecedeu a reinauguração, depois do ensaio do som, todo mundo foi embora. E teve uma irmãzinha que tem 2 filhas pequenas que estava em casa, mas ela ficou aqui aspirando esse corredor aqui todinho, com aspirador, aspirando todinho, para o pessoal chegar aqui e não ter dificuldade. Tem um outro pastor que ficou um tempão pegando dali até lá, para aspirar aquele lado de lá, todinho, para ficar limpinho, para os irmãos chegarem aqui e sentar na cadeira limpinho. Isso é servo. Jesus é um referencial de servo. Servir. E não fazer isso como um peso, não, sair daqui, reclamando, não, feliz. Eu cheguei para a irmã, ei, mas como é que está a coisa? Tudo bem aí? Tudo bem, só não sei onde estão minhas filhas, espero que esteja tudo bem. Mas Deus está guardando. Deus é bom. Jesus também, ele é um perfeito exemplo de sinceridade. Quando ele tinha que falar, ele falava. Não tem esse negócio com ele não, viu? É verdade com amor. É para falar, é para falar. Diz o texto lá nos versículos de 6 a 8, ele diz assim, João 13, versículo de 6 a 8. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não! Nunca lavarás os meus pés. E Jesus, então, com toda sinceridade e franqueza, falou bem assim, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Exemplo de sinceridade. Na vida a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser sincero. É claro que a verdade ela não pode ser cruel, a verdade ela não pode ser dita de forma que magoe as pessoas, porque a palavra de Deus nos ensina a temperar a verdade com amor, né? Seguir a verdade em amor. Mas Jesus, ele sempre foi sincero, sempre foi transparente, sempre foi sim e não. Não tem esse negócio de ficar meias palavras, não. É sinceridade. Se você quer ter um bom referencial de vida, tenha em Jesus o exemplo da sinceridade, da verdade. Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Amém? O texto prossegue dizendo que Jesus é o mais profundo exemplo de compaixão. Ele tinha compaixão por aqueles discípulos ali, mas ele tinha compaixão também por outros que precisavam se tornar discípulos de Jesus. O texto nos fala, em versículos 9 e 10 de João 13, assim, respondeu Simão Pedro, quando Jesus diz assim, se eu não lavar, você não terá parte comigo? Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os pés, mas também lava minhas mãos, lava minha cabeça, ou seja, lava o corpo todo, né? Dá logo um banho. Eu quero ter parte contigo. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Fazendo menção a outros que precisam também ser alcançados com a graça de Deus. Naquele tempo as pessoas iam para essas cerimônias de festa, de celebração, ou de comer juntos. Então lá na porta de entrada, eles chegavam das ruas, eles por certo se arrumavam, né? Tomavam um banho. Não sei se naquele tempo tinha esses recipientes de perfume, mas já tinha perfume, passava perfume, ficava cheirosinho, bonitinho, e chegava lá. Quando chegava lá, antes de entrar, eles tinham que lavar os pés, porque não podiam colocar para o lado de dentro do local onde iam fazer as refeições, a sujeira das ruas. Então ficava um servo na entrada, lavando os pés de quem chegava. Então Jesus diz assim, não Pedro, eu não preciso lavar sua mão e sua cabeça, porque vocês já tomaram banho para vir para cá. Basta lavar os pés, porque era o costume daquela época.
Eles só poderiam entrar no salão de refeições se lavasse os pés. Então, normalmente era um servo, um empregado, um funcionário, ficava lá lavando os pés dos senhores, das senhoras que chegavam. Jesus, naquela noite, escolheu ele próprio fazer essa parte para transmitir essas verdades para os seus discípulos. Mas ele diz, você não precisa lavar porque você já tomou banho, mas tem outros que ainda não estão limpos. Jesus aqui está fazendo um jogo de palavras, né? Para transmitir outra verdade. Tem outras pessoas que ainda não têm o que vocês têm. Tem outras pessoas que não foram lavadas pelo sangue de Jesus. Tem outras pessoas que não têm esperança de vida. Tem outras pessoas que não descobriram o propósito que Deus tem para a sua vida. Essas pessoas precisam ser alcançadas. E como é que a gente faz isso, pastor? Eu quero alcançar outras pessoas. Quantas pessoas mais tiver? Como é que eu faço isso? Dicas práticas. Diante de Deus, pense nas pessoas que você acha que ainda não tem Jesus e que precisa de Jesus. Então anote essas pessoas. Não anota muito não, que você quiser atirar para todo mundo, você não vai acertar em ninguém. Escolham 5 pessoas do seu relacionamento que você conhece. Talvez seja até dentro da sua casa ou fora dela. 5 pessoas, anote o nome. Comece a orar a Deus. Senhor, usa a minha vida para abençoar estas vidas aqui. Cita o nome, João, Maria, Setembrina, não sei se ainda tem, né? Fala o nome dessas pessoas. Escreva os 5 nomes, tá bom? Pelo menos 5. E ore a Deus pedindo uma oportunidade para que através da sua vida, essas pessoas possam conhecer Jesus. E ore pedindo essa oportunidade. Sabe o que vai acontecer? Deus vai trazer diante de vocês essas vidas com a oportunidade exata para você desenvolver um relacionamento com ela. E aí é que entra você ser imitador de Jesus. Porque a sua vida, através do relacionamento com essas pessoas, vai mostrar para elas quem é Jesus. Elas vão conhecer Jesus pela maneira como você sorri, pela maneira como você reage, pelas suas respostas, pela maneira como você caminha, os lugares onde seus pés pisam, os lugares onde suas mãos tocam, o que suas mãos tocam, o que ocupa sua mente, o que sua boca fala. Esses detalhes é que você vai refletir Cristo, porque Cristo vai ser o seu modelo de vida, amém? Vai ser o seu referencial de vida. Então, isso nós chamamos aqui na nossa igreja de RD. Aí eu pergunto, o que é RD? Relacionamento discipulador. Muito bem, RD é relacionamento discipulador. Através do seu relacionamento com essas pessoas, você vai mostrar Cristo para elas. As pessoas vão dizer assim, olha aquela pessoa, olha que sorriso, olha o brilho nos olhos, olha como ele fala, olha aquela senhora. E quando essa pessoa passar por um apuro na vida, a primeira coisa que ela vai lembrar é de você. Ali eu sei que eu tenho a palavra certa, ali eu sei que eu posso contar, ali é meu ombro amigo, ali é meu ouvido, ali vai ter a palavra certa, porque você está sendo Cristo na vida dessas pessoas. Posso ouvir um amém? É isso que Deus quer de mim e de você, Ele cheio e rico em compaixão, dizendo assim, tem muita gente que ainda não está limpo, não está lavado pelo sangue de Jesus e que precisa de Jesus. Que a sua vida seja o canal da graça de Deus a jorrar sobre estas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Meu querido, lá em João 4, 23 e 24, e eu quero lembrar a você, diz assim, é necessário que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é isso. É que a sua vida seja uma expressão de adoração a Deus. E a sua vida será expressão de adoração em espírito e em verdade quando os seus pequenos atos, suas pequenas atitudes não desvirtuam as pessoas. Antes, encaminhem essas pessoas. Convirjam para Jesus Cristo. Faça com que elas possam enxergar Cristo através de você ou vai apontar para Cristo. A maneira como você administra seus negócios, a maneira como você trata nas pequenas coisas, a maneira como você fotografa, a maneira como você escolhe o que postar nas redes sociais, porque através das redes sociais a gente pode virtuar ou desvirtuar, a gente pode formar ou deformar, a maneira como você se veste, né? A maneira como você se veste. Tem muita gente postando roupa de banho nas redes sociais. Nada contra você postar roupa de banho. A culpa é dos fabricantes que querem economizar no tecido. Aí fazem cada vez menores essas roupas de banho. Não é você que é culpado, a culpa é dos fabricantes. Então você fica para lá postando foto com essas roupas. Você está mostrando o quê?
Qual é a sua intenção? Qual é o seu propósito? Pequenos detalhes em que você pode formar ou deformar. São nesses pequenos detalhes que você mostra Cristo na sua vida. É quando você se preocupa com o que o outro está vendo. E você se preocupa com o efeito que isso vai causar na vida de quem está vendo. E você se preocupa em que a sua vida seja um canal da graça de Deus para a vida de quem está vendo. Então você começa a ser mais criterioso. Não é ser mais fanático, não é ser mais santarrão, querendo ser melhor que ninguém. É ser zeloso com o nome de Cristo que está escrito na sua vida, nos seus olhos, na sua testa, na sua roupa, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, nas suas respostas, na sua maneira de ser. Para que você não seja uma pedra de tropeço, antes um adorador em espírito e em verdade. Que Deus nos faça adoradores em espírito e em verdade. Posso ouvir um amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, eu quero dizer para você que lá no versículo 15, no capítulo 13, Jesus disse assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Vamos dizer juntos? Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Você sabe o que diz o versículo 17 de João 13? Diz assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Que para tanto o nosso Deus nos abençoe. Amém? Vamos praticar essas verdades. Pequeninas coisas que farão diferença na nossa vida, na nossa casa, no nosso ciclo de amizade e nesta sociedade que está olhando para você, sedenta de ver, de experimentar, de beber Cristo através da sua vida. Que Ele lhe capacite e que você seja canal da graça do Senhor. Você, pai, você pode ser um pai diferente, desde que você escolha isso. Você pode ser um pai melhor ainda do que você está sendo, desde que você escolha ser como Jesus. Se você escolher ser como Jesus, tenha certeza, seus filhos serão abençoados através da sua vida. E agora eu quero pedir a todos os pais que estão presentes aqui nesse santuário a gentileza de virem aqui à frente. Nós vamos fazer uma fila aqui, ó, observando o distanciamento que a gente precisa ter aqui, esse cuidado. Vamos ficar aqui na frente, porque nós queremos agora orar para que você seja realmente como Jesus. Que a sua escolha seja: eu quero ser como Jesus. Vem aqui à frente. Com esse gesto eu estou entendendo que você está dizendo assim: eu quero ser como Jesus. E através da minha vida, meu filho, minha esposa, minha família, minha casa será abençoada, porque eu quero ser como Jesus. Pode chegar bem para lá por causa do distanciamento aqui, né? Aí o pessoal pode ir mais para lá. Isso. Agora eu quero pedir a vocês aqui, fiquem em pé por gentileza. Coloquem-se em pé. Se você puder, estenda suas mãos em direção aos pais, nós vamos orar por eles. Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque neste dia nós podemos parar para orar em favor dos pais. E pedir, Senhor, que a referência de vida seja Jesus. Que o exemplo que eles estejam seguindo seja Jesus. E se em algum momento, ó Pai, eles esqueceram disso, não se lembraram, não foram informados, que eles possam dizer: a partir de hoje, Jesus é o centro da minha vida. Jesus é a revelação máxima do Pai. E a Ti, ó Pai, eu dirijo a minha oração, porque eu quero ser um pai que imita Jesus nas pequeninas coisas. Senhor, que através da vida deles, os filhos sejam abençoados, a família seja abençoada, que eles sejam referenciais dentro de casa, porque a referência da vida deles é Jesus. Nós oramos, ó Pai, nesse Dia dos Pais, desejando as mais escolhidas bênçãos sobre a vida deles, sobre a minha vida e a vida deles. Nós te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para todos os pais, eles merecem. Feliz Dia dos Pais, Deus abençoe. Pode retornar aos seus lugares. Faça dessa canção a sua oração. Pode sentar e ouça não, né? Cante junto esta canção e faça dela realmente a sua oração final.
será o nosso pós-lúdico cantado. Após essa canção, nós daremos a bênção. Estamos encerrando. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a presença dos amigos e dos irmãos que fizeram presentes. Os próximos cultos estamos juntos. As quartas-feiras nem precisa se inscrever, basta vir. Quarta já foi bênção, quarta que vem vai ser mais ainda. E no próximo domingo, fazendo a inscrição como vocês fizeram, para a gente se organizar. Vamos continuar juntos, crescendo e abençoando outras vidas em nome de Jesus, porque nós queremos ser iguais a Jesus. Amém? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-lhe um novo coração, dá-lhe um coração igual ao teu, meu mestre, dá-lhe um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-lhe um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-lhe um novo coração, dá-lhe um coração igual ao teu, meu mestre, dá-lhe um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração